Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs encarnados. Boa noite também àqueles que já estão fora do corpo físico. Sejam todos bem-vindos nesse pronto-socorro de Jesus. Lembrando qual o motivo de estarmos transmitindo a pedido de Caibar Souza Schutel. Ele nos informa que o que acontece aqui e a paz que tem nesse recinto não poderia ficar circunscrito às pessoas que vêm aqui. Então, através da tecnologia, poderíamos levar um bálsamo àqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se encontram em desequilíbrio, aqueles que perderam a fé, a esperança, aqueles que acham que tudo está terminado, aos médios em processo de obsessão profunda, quase que na loucura, aqueles que pensam em desistir da vida através do suicídio, mas também aqueles, os obreiros do Senhor, aquelas rochas firmadas no alicerce firme do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre ouvindo o Espírito da Verdade nos convidando. Isso está lá no capítulo 6, segundo o Evangelho, onde ele nos convida. O primeiro ensinamento é o amor, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Mas instruí-vos, eis o segundo. E hoje, conversando mais cedo com um irmão, e o mesmo pensamento dele é o meu. Não basta a gente falar que ama Jesus, que ama Deus. O Evangelho veio ao mundo para ser vivido, praticado. E a gente pratica o Evangelho, vive o Evangelho de Jesus, quando a gente ajuda com todas as nossas impossibilidades, com toda a nossa pequenez, através do princípio, como ensina Emmanuel, que para a gente iniciar o processo nosso de evolução, o primeiro ponto é a boa vontade. Eu quero ajudar, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero aprender a amar. Por isso que a gente vem para a escola chamada Terra. A Terra, essa escola bendita, nos ensina a gente a amar. Por isso que Deus, na sua infinita bondade, quando nos criou, nos deu uma mãe. Eu já digo que aí já está um ser angélico na Terra. E Ele não fez a gente como nos animais irracionais. Nos fez frágeis, dependente de tudo. Como disse o nosso irmão Osmar ontem, como somos frágeis e dependentes. E aí inicia todo um processo de carinho, de amor, de cuidados, de acolhimento, uma ligação, na maioria das vezes não para ficar aqui na Terra, que perpetua além da Terra, muito além. Como disse André, a vida não cessa, a vida não para. E nesse jogo de vai e vem, nós estamos aprendendo, às vezes, lições duríssimas. Mas se a gente perseverar na fé, na coragem, a gente pode dizer assim, naquela época eu fui muito mais forte. Então que tenhamos coragem de enfrentar o mundo, não para combater o mundo,
mas para combater as nossas iniquidades. A guerra, a luta, é com o que tem de mais pior dentro da gente, são as nossas mazelas. Quando Jesus diz, nos ensinando que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos falar para uma montanha ou para um monte, daqui para ali ele passaria. Vem a doutrina espírito consolador que Jesus nos prometeu, e ele vem em 1857. Mas em 1864, quando Kardec recebe a grande missão de nos legar o Evangelho, segundo o Espiritismo, bálsamo para toda a humanidade encarnada, mas a maioria, a humanidade desencarnada. E lá tem uma lição que nos exorta ao amor, à brandura, à calmaria. Que nada é aqui. Aqui é a escola. Se aprende aqui nas provas, vivenciando os dia a dia. Presente divino. Voltamos à pátria espiritual. Cada um com suas aquisições, cada um com seus tesouros. E essas montanhas que Jesus diz são as nossas mazelas íntimas que cada um traz. Aquele que venceu o orgulho, que montanha gigantesca. O pai de todas as iniquidades da terra. O orgulho. Quem já venceu isso? Meu Deus. Ser humilde, ser bom, ser benevolente. Mas talvez ainda tenha que vencer a vaidade, a luxúria, o nepotismo, a ingratidão, a inveja. Nós somos aquele diamante bendito, criado por Deus, prontos. Não cansamos de repetir isso, porque nem sempre estão as mesmas pessoas aqui conosco. Quando Deus nos fez, já fez tudinho pronto. Espírito puro. Só que Ele nos convida a abrir as gavetas que estão fechadas pelo nosso livre-arbítrio. Por isso que tem espírito que alcança a liberdade espiritual, porque não desviam do caminho. Não vivem tocando de roda. Chega na terra, chega na madureza da vida, entendem o sentido da vida. E apesar de todos os sacrifícios, ama Jesus de uma tal maneira que nenhuma mazela humana o impede de amar o próximo. Primeiro, depois ele. Mas ele não esquece o amor a Deus que está na frente de tudo. E ele vai sendo aquela árvore enfrentando os tufões da vida. Nós ainda moramos num planeta que, aonde o bem se lança, legiões vêm nos testar. E é aí que está a beleza da existência. Paulo poderia ter parado no deserto. Quando ele sai do aconchego do templo,
Homem rico, família rica, larga toda a sua comodidade, deveria ter tudo de bom e de melhor. Era o escolhido para continuar a raça orgulhosa dos judeus. Vai viver no deserto por 3 anos. E ali ele poderia ter desistido, mas quanto mais o sol batia, mais formava uma verdadeira casa de bases firmes, alicerce bem fundos. Ele viu o próprio Cristo, estava pronto para seguir Jesus, fosse aonde fosse. Ninguém o impediria de seguir aquela luz que tinha eclipsado o sol. Ninguém o impediria. Não precisamos que Jesus apareça para nós, como apareceu para Paulo, porque ele já nos enviou o Consolador. Jesus vive em cada página trazida por Kardec, por Chico, por Eurípides, por Bezerra, por Batuíra, por Jerônimo Mendonça, por Inácio, por Odilon, por Irmã Dulce, querida Dulce, por Santo Agostinho. Quantos pais da igreja vieram trabalhar com Kardec? O Evangelho nos dá uma lição que muitas das vezes, feliz daquele que não precisa ver para crer. Eu já poderia dizer que eu já não mais creio. Nós temos a certeza absoluta que o Senhor nunca nos deixou, nem nunca nos deixará, nem nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Porque foi o próprio Jesus que disse: das ovelhas que meu Pai entregou em minhas mãos, nenhuma se perderá. Quantos séculos? Quantos séculos? Quantos dramas? Quantas tragédias? Cabe unicamente ao Filho de Deus que hoje veste a roupagem física, a diminuir os dramas, as tragédias. O roteiro é um só. Está tudo no Evangelho. Não busqueis longe. Deus está dentro de vós. Você se abastece dele ou ainda permite que a montanha de escuridão que tenta te dominar e muitas das vezes te domina, viva dentro de vós. Mas Deus está ali, eterno, não se mata. Quando a gente vê alguém tomando as mãos de um suicídio, não matou Deus, nem matou-se ele próprio, porque ele continuará existindo. Todos nós temos dentro de nós, o nosso espírito, a imortalidade. Somos imagem e semelhança do Criador, às vezes deformada, por enquanto. Por enquanto. Mas sempre me lembro de Emmanuel. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Porque a nossa herança não é por um pedaço de terra aqui, não é por uma casa, não é por um móvel, por um carro, por uma conta bancária, não é. A nossa herança é o universo.
E o meu Pai, o Pai de todos vocês, que é Deus, já nos deu esse universo de presente. Mas cabe a gente merecê-lo, conquistá-lo, desbravá-lo, matando o homem velho. Colocando dentro desses odres novos, que é a encarnação nova, vinho novo. Para aqueles que têm hora de ver e ouvir de escutar. O que adianta a gente ter fé sem obras? Por acaso um corpo sem vida, sem espírito, tem vida? O mesmo acontece com o espírito. O espírito, mesmo dizendo que tem fé sem obra, é uma obra morta, é uma fé morta. Então, enchamo-nos do azeite divino que Jesus disse às virgens nécias e prudentes. Sejamos as prudentes. Estamos só de passagem. Se encher-se da bondade do Criador. Sentir seu amor infinito dentro de nós. E exteriorizar para quem precisa. Para quem necessita. Por isso que essa casa de oração, mas há muito tempo eu vejo isso aqui de uma forma bem diferente. A casa de oração se transformou numa grande escola para a gente desencarnar. Um hospital de proporção que nem um hospital do Brasil é do tamanho que é aqui, de tanta gente que nos bate a porta. Mas não é uma prisão. Aqui a gente chega preso, comido de velhos pensamentos, de velhas reminiscências, de velhas dores. E aqui os grilhões são partidos. E a escravidão da ignorância vai embora. Isso. Não tem dinheiro no mundo nenhum que pague isso. Esse é o tesouro. O nosso Senhor Jesus disse que os ladrões não têm como roubar. Ninguém rouba isso de você. Nem ferrugem corrói. Mas desde que a ferramenta esteja sempre apta ao trabalho. Então, lembrando meu irmão de Morrinho, seu Alaci, tem certas coisas que eu vejo certas coisas de cada irmão. Eu guardo aquilo dentro da minha mente para nunca mais esquecer. Que o espírita, ele deveria morrer trabalhando, desencarnar. Ou como diz o nobre irmão de seu Abdala, quando ele fala que o espírita só tira férias quando está no ventre de sua mãe, o resto é trabalhar e servir. Agora, como diz o Evangelho, feliz quando a gente começa cedo e só para no alvorecer de noite. Então, o que pedir para Deus? Se eu já vivo no paraíso, mesmo estando na terra, com tanta harmonia, nessas horas singelas que passam igual um fulgor de um raio. Como é bom receber a vossa luz, Pai.
mas que ela não fica aqui estacionada como um rio que faz aqueles rebojos, não. Permita-nos, Senhor, que nós, independente do credo religioso, que todos nós sejamos canais de repassar. Rio caudaloso, chega, vai. E tem muita gente aí precisando da água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Então distribui por onde você passar. Vai ter percalços? Vai, Jesus teve. Que importa? Lembra do Salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bebe de Deus o tempo que quiseres, porque não tem jeito de você sugar tudo. Não tem. É infinito, é interminável. O meu Pai derrama de mãos cheias. Se a gente soubesse, tivéssemos um pingo de inteligência, a doença não chegaria na nossa casa íntima. Porque o fluido vital derramado por Deus é infinito e constante. Não tem jeito de fechar a torneira. Não colocou encanação, registro, nada. Não se faz como os seres humanos. Se for possível, eles cobram até a luz solar. Nós moramos ainda num planeta de astutos. Coitados. Deus tenha piedade de todos aqueles que querem a terra. Mas para aqueles que querem felicidade futura, lembra do que disse Jesus. O meu reino não está aqui, não é daqui. Não é. Agradecido a presença do amigo tão bendito. Essa é uma das belezas da caridade, porque quando você faz, o pagamento é instantâneo. Não queremos nada, não. Já vos disse a todos. O prazer de fazer o bem é infinito. Mas para aqueles que pensam em fazer o mal, restrito. Então, que nessa noite bendita, que a gente faça silêncio, não da boca, mas na alma, nos pensamentos. Vamos acalmar o lago. Acalma, sossega, relaxa. Espelho da água não precisa ter nenhuma onda. Antes de você pedir para qualquer coisa para o seu Pai, que é Deus, para o nosso Pai, Ele já sabe o que você precisa. Então relaxe. Para aqueles que estão aqui e os que nos estão acompanhando um pouquinho mais de longe, se for possível, a reunião é espiritual. Acompanha com o espírito e não com o corpo. Para que os seus olhos espirituais vejam coisas que o seu corpo não vai ver. A gente pede desculpa pela emoção que nos toma. Nada na terra é comparável a esse sentimento.
Não existe homem que não se desmanche igual uma montanha que é derrubada por máquinas pesadíssimas. A máquina pesada e ao mesmo tempo muito leve é o amor de nosso Pai, é a luz de nosso Senhor. Lembrem-se, eu estou no mesmo caminho que todo mundo. Bom, só Deus o é, disse Jesus. Espírito de luz, as canelas, ou até o abdômen, ou até o peitoral ainda se faz dentro de um charco. Mas só de eu poder respirar. Mas não paro para ficar pensando nas minhas pobrezas. Não há tempo para isso. Quando chegamos num hospital para sermos atendidos, a gente não pergunta a virtude da enfermeira. A gente pede socorro. Me dá uma injeção, me dá um soro. Ela pode ser o que for por dentro. Mas naquele momento, é o anjo de Deus a nos socorrer. E assim deveríamos nos proceder. Se você não começa porque vê o seu passado, lembra de Maria de Magdala. Jesus não quis uma santa, mas disse que ela seria lembrada pelo ato de submissão, de amor e de carinho, de zelo. E nenhum apóstolo teve com ele. Nem perfume, nem lágrimas, nem os cabelos para limpar as suas feridas. É dos carvão mais cheio de escuridão, talvez o tempo crie o diamante mais belo. E se isso não contempla o seu coração para você começar a fazer o bem, lembra, o Senhor não veio para santos. Veio para as pessoas que necessitam dele, os doentes, os aflitos, os sobrecarregados. Ele fala: vinde a mim, vós que sofreis. Vinde. Fica aí na terra chorando, não. Eleva o padrão vibratório da sua mente. Vinde, sobe. Sobe a escada mitológica de Jacó. Começa degrau. Hoje eu vou subir um degrau, Senhor. Amanhã outro, amanhã outro. Sobe. Vinde a mim. Do verme ao arcanjo. A gente poderia começar também como nos ensina um grande professor da doutrina. Quando ele fala assim, alguém fala assim, por onde eu começo? A fala é de Haroldo Dutra. Começa pelo fim. Espírito puro. É onde a gente vai parar. E que o nosso Senhor possa compartilhar com vocês o que vem para mim e minha vontade aqui. Só de chorar. Esqueço todos os meus problemas. Aí essa hora, como que pode ficar isso aqui entre nós? Porque se você me perguntar o que eu falei lá atrás, eu não lembro mais de mais nada. Passou. O rio passou. As águas passaram. Meu amigo fala, se não tivéssemos uma aula programada no mundo espiritual, poderíamos pedir para o filho ficar em pé
e continuar nesse roteiro, porque isso está sendo visto por muita gente. Então tire essa coisa da sua cabeça que morreu, acabou. Morreu, a gente vai para o céu. Aqueles que fizeram iniquidade vai para o inferno eterno. Nada disso. Deus é amor. Pensa nisso. Procura ver um pouquinho mais acima. Se você mora numa cidade, anda nas ruas e vê casas, mas se você subir numa montanha bem alta, você vai ver tudo. E aquelas casas vão perder todo o valor. Lembremos-nos que ontem, no primeiro capítulo que André, ele vê que estava desencarnado, não pertencia mais entre os que estavam encarnados. E ele fala vivos. Só que Emmanuel tem uma lição que nos ensina que vivos é quem está do lado de lá. Aqui, a gente está com uma pressão de 2 toneladas sobre a gente. Os nossos sentidos estão obscurecidos. A nossa capacidade mediúnica, a gente não vê um palmo na frente do nosso nariz. Lá não. Lá é a realidade. Lá é a liberdade. Aqui é a prova. Então, você que tem medo da morte, quando você desencarnar, você vai ficar vivo. Morto, você está aqui, passando pelas provas. Deveria escutar Jesus. Escuta o Cristo. Quando ele nos adverte para a gente andar na luz enquanto é tempo. E quer dizer isso? Que todo dia é dia da gente praticar o bem, porque tudo que a gente semear, o mundo vai dar volta e você vai ter que colher. Anda na luz, semeia, osa. Semeia rosas na terra sua. Semeia. Na parábola do semeador, aonde você se encontra naquela parábola? Já é terra boa? Já é terra que está começando a ficar curtida e começa a dar bons grãos? Semeia. Porque voltando para o mundo espiritual, a quem trabalhou e fez jus ao tempo da terra, voltando à pátria espiritual, é recebido numa cama muito macia. Aquele que viveu a vida mais ou menos assim, sabe? Que praticou uns bem aqui e acolá, tem uma cama meia dura. E aquele que não fez nada vai dormir na paz. Está lá no Evangelho. Não é fala minha, não. Então eu estou pegando espólio. E a alegria toma conta do meu coração. Porque o salão está lotado de gente. Cheio. Lá de fora, um aglomerado que vai lá na rua, lá embaixo, esperando a oportunidade para a gente entrar. Então André diz: meus cabelos estavam crescendo eriçados, minha barba cresceu, minhas roupas começaram a se rasgar. Eu tinha medo, eu tinha muito medo, tinha que correr. Então ele estava numa região que o corpo dele era igual ao nosso, só que rarefeito. Mas continua tendo todos os órgãos. Seus pulmões funcionavam a longos haustos. E no último parágrafo do capítulo 1, ele nos dá um recado que eu preciso grifar aqui. Ele diz assim, antes de entrarmos no amigo Clarencio, para dizer para os meus irmãos do outro lado aí, Clarencio já foi tutor de uma feira espírita nossa aqui em Guaratuba. Temos psicografia desse espírito aqui, que vive na colônia Nosso Lar.
que é que o Pedro está dizendo? Estou dizendo que eu vivo. Só isso. Já imaginou se o Chico não tivesse escrito? Nós estaríamos ainda sem André, sem Emmanuel, sem o Parnaso de além-túmulo. Então, o médio que vê, que sente, que é honesto consigo, não se preocupe com o julgamento. Você está na Terra. E na Terra, se você fizer o bem, você é julgado. Se você não fizer o bem, você é julgado. Não me preocupa, não. Ó amigos da Terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes, candeia, aquele quando o noivo ia chegar meia-noite, lembra? Na parábola das virgens nécias e prudentes? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorar depois. Fantástico. E o noivo chega de meia-noite e nós, sem o azeite que a gente não acumulou durante os dias da vida, porque a vida nos foi dada quando o sol amanhece para a gente fazer o bem, aprender a fazer o bem, encher de azeite o quê? Com a luz do amor, da caridade, do respeito, do auxílio ao próximo, da indulgência, parar de ver defeitos nos outros e corrigir a si próprio. Isso é encher a candeia. Isso é aproveitar os dias. Aonde chegar, ser pessoa que tem esperança. Porque, pensemos, você acredita realmente que a Terra está à deriva? Observa lá atrás, nos milênios passados, onde andávamos em cavernas, mão grandes de macaco. O tempo passa, o fogo, a roda, os primeiros utensílios, as primeiras sociedades em cabana, círculo de pessoas aqui e acolá. Mas Deus envia pessoas com imensa sabedoria para estar junto conosco, nos ensinando. Vem as primeiras cidades, a população começa a aumentar. Da vinda do Cristo, aonde estamos hoje, nós vivemos num paraíso. E quando alguém fala que não sente felicidade nesse mundo, eu falo, aonde está a cabeça desse ser humano? Não enxerga tudo que a tecnologia nos oferece. Posso estar com meu irmão lá no Japão, uma ligação. Como é que está você, meu amigo? Hoje, independente da onde esteja meu pai desencarnado, se você for numa casa séria, você pode pedir. Tem notícia do meu pai? Tem notícia da minha mãe? Que beleza esse mundo! Que maravilha! Quando a gente é rodeado pelo nosso querido Pai, quando ele vê a gente trabalhando e ele fica feliz ali, nossa querida mãe, nossos parentes, nossos amigos. Tem gente que quer ir para o céu. E eu falo, o céu é aqui, gente. Você que ainda não enxergou. Mas vamos lá. Então não esqueçamos. Candeia cheia de azeite. Quando o noivo chegar meia-noite, esse meia-noite é o quê? De uma hora para outra você está caminhando aí na rua, te dá um piripaque, um fiozinho da cabeça é desligado e você meia-noite.
Pedro, o que você trouxe para participar do nosso casamento aqui? De luz. Tem a túnica nupcial? Então aproveite. Se nós ainda estamos tendo tempo. Clarencio, capítulo 2. Gente, eu não queria que isso acontecesse. Vai fazer o quê? Estou num corpo de carne. Suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. André deu um tiro na cabeça? Colocou uma corda no pescoço? Pulou de uma ponte? Não fez nada disso. Mas olha que aqui os irmãos, aí vem lá, pergunta de Kardec. Os espíritos nos vê mais do que pensais. Eles podem nos dirigir, às vezes vos conduz. Então por que esses espíritos aqui sabiam que André era suicida? Porque quando a gente volta para o mundo espiritual, o livro da nossa vida é aberto. Chegando no meio de uma multidão, todo mundo sabe como que você fez. É como se a gente chegasse numa prisão e entrasse dentro de uma cela e a gente falasse, não, eu sou honesto. E todo mundo falasse, aqui todo mundo é honesto. Então os espíritos nos veem. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque tem muita gente que tenta esconder tudo que faz. Esconder de quem? De Deus? De si próprio? É um livro aberto. Então sejamos honestos. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava a minha fome. Uai, mas já morreu. É bom a gente grifar isso aqui, porque a maioria lê o livro Nosso Lar e não entende o que André quer nos dizer. Torturava a minha fome. A sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material fantateava-se-me aos olhos. Crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Na região desconhecida. Hoje nós já sabemos que essa região desconhecida tem o nome de umbral. Onde ela fica? Acima da crosta. Então todo mundo que for subir tem que passar por ela. Então, como se diz, quanto mais pesado você for, não é peso corporal, mais difícil é transpor. Como que a gente fica leve? Amai-vos como eu vos amei. Quantas vezes devo perdoar aos meus irmãos, Pedro? Até 7 vezes, Senhor? Não. Até 77 vezes. E Emmanuel diz para a mulher que tinha perdoado seu marido 70 vezes 7. E Emmanuel pega e diz para ela assim, fala para nossa irmã que 70 vezes 7 é cada erro. Então, o perdão é ilimitado. Ilimitado, você não guardar mágoa. A Tatiane cuida aqui, a Tatiane cuida nas quinta-feira da nossa live. Ela me diz algo que eu não gostei, não assimilei. E a mágoa ficou dentro do meu coração.
Eu não quero ficar perto dela, mas estou agelmado a ela. O tempo inteiro, colado. Por quê? Eu não quero pensar nela, mas o tempo inteiro eu estou pensando nela. Porque o mal é assim, nos aprisiona. Já o bem nos liberta. Então, se uma pessoa te magoou, te feriu, sai das cavernas. Para de pegar o tacape. Para com isso. Lembra? Quando uma pessoa nos fere, ela está doente. Ela está envolvida por legiões de escuridão. O coração dela está cheio de espadas. E ela começa a destilar o veneno. E se Deus nos permitiu a gente sentir aquele veneno, em vez de levar a cura, a gente começa a tomar o mesmo veneno. Antes era só um doente meio louco. Agora é dois. Tomando o mesmo veneno chamado cicuta. Para ambos morrerem ali unidos no ódio. Ao invés de um ter bom senso e falar, peraí. Barreira de luz. Ilumina ele primeiro, Senhor. Mas se for possível também me limpa. Para quem apelar, torturava a minha fome, a sede me escaldava. Comezinho os fenômenos da experiência material panteava-se-me aos olhos. Crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas ao assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Observa, quando um ente querido nosso vai, e a gente fica chorando aqui, mas só que ficou um aglomerado de família junto com a gente. E ele que foi? Talvez sozinho. Olha a dificuldade. A gente tem a nossa mãe, tem o pai, tem um amigo, tem a prece para nos consolar. E ele que voltou sozinho, sabe lá em qual condição? Irritava-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais denorteava-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objetórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, ao meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, onde minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por isso que muitos dizem o inferno é eterno, porque a dor é
tão gigantesca que não parece ter fim. Hoje nós pararemos por aqui. Mas nesse capítulo 2 é um encontro onde Clarencio vem buscá-lo. O que aconteceu para André ser socorrido? Ele lembra de uma coisa que a gente falou bem no início. Deus, nas horas mais duras da sua vida, não se esquece. Lembra de Jesus, ouve, escuta os conselhos do Cristo, por misericórdia. Para de pensar um pouquinho na sua dor. Vai para o teu aposento e, em particular, fala com Deus. Feliz de nós que subimos essa rua Mato Grosso aqui e chegamos aqui nesse ambiente maravilhoso. Feliz de quem tem a chave desse portão. Mas eu posso ir aí em espírito? Pode. Tu tem a dúvida? Se merecer, sim. De noite, quando você for dormir, pede a Deus para que você venha nos visitar. Ou melhor, pede a Deus para que o seu espírito seja útil aqui nos trabalhos que não se encerram. De dia ou de noite. Toda hora é hora de fazer o bem. Obrigado por esse momento tão singelo. Que a paz e a luz de Jesus possa se fazer presente no coração de todos vocês que estão aí do outro lado. Que a gente possa se unir em prece pelo mundo, não é pelo Brasil não, tá? É pelo mundo. Somos irmãos, uma só raça, um só Pai. Permita que seu coração enxergue o mundo um pouquinho diferente. Paz, só para nós? Não. Paz para o mundo inteiro. Até para aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que querem nos tomar a capa. E se Deus nos permitir, nem a túnica a gente recusa. E Deus nos dê força, porque se Ele quiser nos obrigar a dar 1000 passos, a gente ande mais 2000 por nossa conta. Sabendo que o Senhor da vida está vendo o que estamos fazendo. Não temamos nada, mas antes sejamos prudentes, como a serpente, mais manso como a pomba. Não vamos nunca colocar o pescoço para ninguém nos dar uma paulada. Jesus nunca mandou a gente fazer isso. O que ele condena é a revanche, é o ódio. Mas se alguém vem nos perseguir, segura. Seu corpo é um tesouro divino. E hoje a gente poderia ir até mais tarde nessas falas. E eu agradeço muito. Como se diz, alguém chegou aqui, ligou um dedo na mente, iluminou tudo. O que sai daqui não é meu. Passa por mim. E só por isso eu já sou imensamente grato. Seu Osmar, o Evangelho. Para a gente começar a reunião. Boa noite a todos. Boa noite. A nossa lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui nós já estamos no item 13. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens
que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu, em razão do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em fazer com que eles se sirvam apenas à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. A beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza. Ela suaviza a miséria presente, mitiga a fome, protege contra o frio e dá abrigo a quem não o tem. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. E aí, principalmente, que está a missão das grandes fortunas pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar. E tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural, mesmo assim o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto que a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E vós, ricos, que empregardes a fortuna segundo a vontade do Senhor, ficai certo de que vosso coração será o primeiro a matar a sua sede nessa fonte benfazeja, e ainda nessa vida desfrutareis dos inefáveis prazeres da alma, em lugar dos prazeres materiais do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá as parábolas da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram posteriormente e nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, então direi, dá esmola quando for necessário. Porém, tanto quanto possível, transformai-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon Auger, 1860. Então está aqui, já nos deu uma ideia, apesar de estar já andando nessa mensagem, a gente pegou ela mais pelo final, não servir, quer dizer, não servir a dois, né? A Deus e a mamão. Ou faz-se o bem, ou faz-se o mal. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Eu vivo de bem com todo mundo. É. Mas você faz o bem em prol de ajudar as pessoas? Porque aquele que permanece, como se diz, na inércia, ele já está fazendo mal. Nós viemos para essa terra para quê? Aprender a viver melhor. Nesse aprender a viver melhor,
inclui-se a caridade, passaporte principal para a nossa edificação. E ela deve ser praticada com amor, aquele amor que Jesus disse que seria o antídoto que curaria todas as nossas enfermidades. Então, vamos raciocinar. Se viemos para cá para melhorar nossa condição moral, aprender, sobretudo, e praticar as leis do Evangelho. Porque se a gente só aprender e falar sobre elas, não é difícil. Entendê-las é um pouquinho mais. Mas para que clareie mais no nosso coração e na nossa mente, praticá-las. O exemplo é tudo. As palavras são necessárias para despertar, né? Oi, cai a ficha. É um momento sublime, valoroso de estarmos aqui. Sem roteiro, não vamos a lugar nenhum. Roteiro é o Evangelho. São as leis trazidas com muito amor por Jesus para que elas se fixassem, como se diz o Chico Xavier, né? E possamos gravá-la na mente, que a ferro e a fogo, para que não esqueçamos jamais. Mas também não esqueçamos de praticá-la, né? A caridade movimenta os nossos sentimentos da alma, né? Do espírito. Faz com que a gente veja o outro lado da miséria. O rico, que muito tem, não vou generalizar, mas cabe a ele uma responsabilidade maior, né? Na distribuição dos bens. Fazer com que aquele que sofre por não ter nada, que ele tenha um pouquinho de conforto, de motivação para seguir à frente. Porque os desafios são enormes, imensos para todos nós. Cada um no seu patamar evolutivo, cada um executando ou procurando fazer aquelas tarefas que a gente se comprometeu antes de reencarnar, tão necessária para a nossa evolução, que às vezes a gente chega aqui, do ventre da mãe até os 17, 18, 20 anos, é o momento que a gente está se preparando, que nossos pais nos ajudam, os familiares, os amigos, para que a gente prepare para poder executar essas tarefas. E nesse mundão, como se diz aí, magnífico, mas de seres humanos ainda imprudentes, ainda muito ignorantes, de não saber, se perde nos atrativos. Jesus divertiu lá atrás. Não se deixar cair em tentações. Por quê? Porque ele sabia que a gente estava propenso a desviar. E como estamos nessa idade da adolescência, da imaturidade ainda no início, a gente está propenso e muito fácil de desviar, apesar de toda a cobertura que nós temos dos nossos pais. A gente tem visto por aí. Por que da reencarnação? A reencarnação é um projeto magnânimo que Deus nos deu maior para que a gente pudesse crescer. Não é só uma troca de roupa, né? Tomar um banho e trocar de roupa, como é o corpo, né? A gente recebe outro corpo, outra encarnação, mas que não seja só uma troca de roupa. Que a gente passa a usufruir desse momento sublime, porque nós estamos na oportunidade. Nas nossas sessões de desobsessão lá dentro, um grande aprendizado, que muitos têm medo, não vem ou precisa, mas tem medo, né? A gente aprende mais de perto como é que estão esses irmãos. Pós um desencarne, pós uma estadia na Terra, pós um desperdício da reencarnação, né? Que não cumpriu os projetos divinos delineados para cada um de nós, né? E esses irmãos nos mostram claramente a dor profunda. A gente nem sabe nem quando eles vão ter uma nova encarnação. A gente reza e pede por eles nas nossas orações, com muito amor e carinho, para que eles tenham paciência, mas que busquem de verdade mudar a sua trajetória de vida, né? Que a vingança é um prato amargo que não cura. O orgulho, a vaidade nos leva para mundos opostos às leis de Deus. E quantas iniquidades nós ainda somos portadores? Não dá para servir esses dois lados. Nós escolhemos a Deus e a Jesus, que é o caminho correto e seguro. Difícil, sim, mas nós estamos na escalada de subida.
O que subir é fácil, não é? Então, que a gente se prepara todos os dias no processo de renovação, de reforma íntima, para a gente adquirir mais resistência. Para a gente suportar esses golpes que estão surgindo, está presente e ainda vão surgir como desafio na nossa frente, que nada mais é do que as matérias do nosso estudo, para que a gente possa, como se diz, enfrentá-las, vencê-las, né? E seguir adiante. Porque senão a gente fica amarrado nesses propósitos que não edificam em nada. A ilusão a todo momento bate à nossa porta. O desamor é uma constante pelo trânsito da vida que a gente tem vindo na nossa cidade. Então a gente poderia repensar a nossa situação a cada dia, porque o tempo vai passando e de repente a gente desencarna e com que bagagem a gente chega no lado espiritual? De repente a coisa não se cumpriu, pelo menos um pouco, ou a maioria daquilo que se houvera planejado e na expectativa dos amigos que em tanto amor e carinho nos aconselhou e nos preparou, aí está a decepção, né? Mas não desanimemos. A cada dia um novo dia. E façamos desse novo dia nova esperança de viver, fé em Deus e Jesus. Cada dificuldade, Ele nos ampara e nos auxilia. Estamos aqui nessa casa, agradecido pela oportunidade do Mestre Jesus, que nos ampara e envia seus médicos, mentores, amigos preparados devidamente, para poder ajudar a todos nós, irmãos encarnados e os desencarnados que aqui comparecem no dia a dia. Com muito amor, com muita paciência, e eles não cansam disso. A gente pede perdão e desculpa para ele pelas nossas falhas, nossas oscilações, que são enormes, né? Mas a gente precisa realmente tomar um rumo pela vida fora. É rumo até Deus. As dificuldades, não tenhamos medo. Vamos enfrentá-las, se não é hoje, amanhã, é depois, porque a gente precisa seguir adiante. E ele é um obstáculo, é um colchete, é uma taburra, é uma porteira que a gente tem que atravessar porque a estrada da vida segue adiante. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento sublime de estarmos aqui em companhia de todos vocês. Nossa gratidão. E rogamos ao Mestre Jesus, mais uma vez, o amparo para todos os irmãos do planeta Terra, encarnados e desencarnados, que passam por estado de doenças terríveis, muitas dificuldades, provações complicadas, expiações difíceis, né? Quantos deles tem por aí pelas ruas afora da vida? Senhor Jesus, abraça esses irmãos com muito amor e carinho, para que a paz um dia reine nos seus corações. E que nós, agradecidos mais uma vez, damos início à nossa sessão mediúnica de hoje. E que a paz esteja com todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.